Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Magno Andrade, professor de língua portuguesa, e hoje nós estamos dando início ao nosso PET 3, tudo bem? Segundo ano, fica atento então, pegue seu caderno, sua caneta e vem comigo que hoje nós vamos ter uma aula genial de um assunto extraordinário. Hoje nós vamos falar sobre literatura negra brasileira. Mas antes de entrar neste assunto, eu gostaria de fazer uma questão com vocês. Quantos livros escritos por pessoas negras você já leu? Reflete aí um pouquinho. Pensa comigo. Quantos livros lá na sua escola você já entrou na biblioteca e já pegou para ler e era escrito por homens e por mulheres negras? Quantos livros o seu professor, a sua professora de língua portuguesa ou de qualquer outro conteúdo já pediu para que vocês lessem e que era um livro escrito por homens, por mulheres negras? Hoje em dia é muito importante pensarmos nisso. É muito importante nós darmos atenção para este assunto, porque, infelizmente, vivemos em uma sociedade que ainda é muito racista. Basta ligar a TV que vocês vão ver vários casos de pessoas negras que sofrem de abusos, que são excluídas da sociedade. É muito importante hoje nós vermos as pessoas negras ocupando todos os espaços. Isso tem crescido. Um exemplo é o fato de hoje eu estar sendo interpretado por uma mulher negra maravilhosa, que é a Val, né? Que faz a interpretação divina aí para as pessoas surdas. Então, é muito importante que nós pensemos nisso e que a gente chegue à conclusão de que essas pessoas devem estar em todos os ambientes e que o fato de não vermos essas pessoas em todos os ambientes é algo muito grave. Tudo bem? Isso acontece também na literatura. Da mesma forma que, infelizmente, hoje existe racismo em relação às pessoas negras em toda a sociedade, nós ainda vemos o racismo e aconteceu muito racismo em relação à literatura. Por isso que este tópico aqui, olha, é muito importante. Mas, professor, por que você está falando de literatura negra brasileira? O que é isso? A literatura negra brasileira nada mais é do que a produção literária feita por pessoas negras no Brasil, ou seja, homens e mulheres negros e negras, brasileiros e brasileiras que produziram e que ainda produzem literatura, que ainda produzem textos literários, que produz ali romance, que produz contos, que produz crônicas, que produz poemas, que produz música. É dessas pessoas e é dessa literatura que nós estamos tratando. Beleza? Bora para frente então. A literatura produzida por escritores e escritoras negras pode vir a apresentar uma especificidade. A literatura, de modo geral, ela tem diversas especificidades. E a literatura negra, ela pode apresentar, por exemplo, o fato de as pessoas considerar sua produção como representação da identidade desses sujeitos. Que sujeitos? Sujeitos negros, pessoas negras. Tudo bem? Além disso, reproduzem também os seus contextos de produção e suas trajetórias pessoais e coletivas. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer alguns autores e algumas autoras negras e vamos perceber que muitas de suas produções passam pelo meio em que eles vivem, passam ali por onde eles moravam, pelo que acontecia com eles no dia a dia. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Vamos ver agora alguns autores e autoras e suas obras da literatura negra brasileira. A primeira é essa mulher, Maria Firmina dos Seis. Maria Firmina, ela é genial. Foi, né? Porque já é falecida. Maria Firmina, ela é uma mulher nordestina, nascida em São Luís em 1822. E ela nasceu em Guimarães, uma cidade também do Maranhão, em 1917.
Maria Firmina, ela nasceu ainda no contexto de escravidão. Então, ela nasceu, não tem o nome do pai dela, ou seja, nós não sabemos quem era o pai de Maria Firmina. E aos 5 anos, além de ter sua mãe, ela perde. Ela perde a mãe e vai morar com a tia. E aí, quando ela mora com a tia, ela tem a oportunidade de estudar. Ela tem a oportunidade de ter acesso à educação. E aí, quando ela tem acesso à educação, ela continua estudando e forma-se professora. Ela foi professora, ganhou inclusive um título importantíssimo na época de mestra régia, levando em consideração todo o seu processo de dedicação à educação. Quando ela aposenta, em 1880, ela funda a primeira escola mista e gratuita do Maranhão. Como assim escola mista e gratuita? Na época, o racismo era tão forte que pessoas negras não podiam frequentar a mesma escola que as pessoas brancas. Então havia uma diferença, havia uma segregação. E, além disso, as escolas na época todas eram pagas. E aí a Maria Firmina, ela vem e ela quebra com isso. Ela funda a primeira escola do Maranhão, mista e gratuita, e uma das primeiras do Brasil. Infelizmente, depois de mais ou menos 5 anos, ela precisou fechar essa escola porque o governo da época não permitiu que ela continuasse. Em 1859, ela lança este livro, Úrsula, que é um romance. O que é um romance? Vocês lembram o que é o gênero romance? O gênero romance pertence aos gêneros literários e é aquele gênero que vai contar uma história, normalmente uma história um pouco mais longa, um pouco mais extensa. Tudo bem? Em 1917, a Maria Firmina faleceu. E eu quero trazer um ponto importante aqui para vocês. Nos outros slides, vocês vão perceber que eu coloco a obra principal do autor e coloco a foto do autor. Porém, no da Maria Firmina, nós não temos a foto. Nós não temos a foto porque nunca foi possível fotografar a Maria Firmina. Roda na internet uma foto que as pessoas falam que é dela, mas que na verdade não é dela, é de uma outra pessoa, tá? O que temos é uma estátua dela que foi feita com base em uma foto dita, né? É o que chamamos daquele desenho que as pessoas vão desenhando de acordo com o que o outro vai falando. E é uma estátua com base neste desenho que tem. Porém, foto nós não temos da Maria Firmina. Depois da Maria Firmina, nós temos aqui o Lima Barreto. Ele nasceu em 1881 lá no Rio de Janeiro e faleceu também no Rio de Janeiro em 1922. O Lima Barreto ele foi importantíssimo também para a literatura brasileira. Ele foi, inclusive, considerado um dos melhores escritores brasileiros do século XX. O Lima Barreto, ele foi jornalista, ele escreveu diversos contos, diversas crônicas e com assuntos muito polêmicos, porque ele não tinha medo de falar o que ele achava. E aí ele falava e as pessoas rebatiam aquilo que ele falava. Ele lançou este livro aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro excepcional, inclusive o Coltec daqui da UFMG, ele tem com recorrência pedido que os alunos leiam e analisem esta obra para a prova. E este livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai tratar da história de um homem que era muito nacionalista, ou seja, ele tinha um amor gigantesco pela nação. Só que diversas coisas acontecem ao ponto de as pessoas considerar o Policarpo como um homem louco, de tanto que ele amava o Brasil. Tudo bem? Vamos continuar. Depois do Lima Barreto, nós temos aqui Cruz e Souza. O Cruz e Souza nasceu em Florianópolis, que na época nem chamava Florianópolis.
anos, lá em Santa Catarina, em 1861, e morreu numa cidadezinha daqui de Minas, chamada Antônio Carlos, em 1898. Cruz e Souza, que o nome dele de registro era João da Cruz e Souza, com 8 anos de idade, ele proclamou poemas de sua própria autoria. Ele proclamou poemas em homenagem ao coronel Xavier de Souza, porque esse coronel havia voltado da guerra e ele tinha um grande apreço por este coronel, porque foi justamente ele que assinou a carta de abolição dos pais de Cruz e Souza. Então, ele com 8 anos faz estes poemas, proclama estes poemas em homenagem ao coronel, e aí as pessoas começam a perceber que ele tinha alguma coisa ali de diferente. Cruz e Souza, então, lança mais tarde este livro aqui, que chama Broquéis, que é uma coletânea, né, de poemas. Na verdade, a gente não pode falar que foi ele que lançou, né, porque esses livros são compilados que editores fazem muitas vezes após a morte desses autores. Tudo bem, gente? Vamos continuar. Logo após, nós temos Machado de Assis. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e morreu também no Rio em 1908. O Machado de Assis é considerado como um dos maiores, se não o maior escritor da literatura brasileira. Machado de Assis, ele foi considerado por muito tempo como uma pessoa branca, ou seja, eles fizeram com Machado de Assis um processo de embranquecimento. Mas, na verdade, Machado de Assis era uma pessoa negra, por isso que ele está aqui nessa aula de hoje, de literatura negra brasileira. Essa foto aqui, ela foi reproduzida e é uma das mais fiéis que tem em relação ao Machado de Assis. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver diversas fotos dele. Bom, o Machado de Assis, que o nome dele completo era Joaquim Maria Machado de Assis, ele estudou da forma que deu. Ele não teve acesso à escola formal do jeito que a gente conhece hoje. De tanto que a primeira professora dele foi a própria madrasta. A madrasta dele que ensinava ele. E aí ele foi crescendo e foi procurando as suas formas de estudar. Ainda adolescente, ele teve a oportunidade de estudar francês, quando ele começou a frequentar assiduamente a casa de pessoas que, na época, eram pessoas mais ricas. E, como ele foi aprendiz de tipografia, ele exerceu esse ofício no jornalismo durante alguns anos. Em 1886, Machado de Assis teve uma grande importância, porque ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Além de fundador, ele foi presidente dessa academia até ele morrer em 1908. A obra de Machado de Assis, ela é lida e ela é consumida e ela é estudada em todos os lugares do mundo. Ela é traduzida em diversas línguas e, de fato, ele é um dos grandes escritores brasileiros que levou a cultura brasileira para todo lugar do mundo. Essa obra dele aqui, que é uma de diversas, é a Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro muito interessante, muito legal, porque é um livro em que o personagem escreve a sua história depois que ele morreu. Ele mesmo conta a história, mas ele conta depois da sua morte. Por isso que é Memórias Póstumas. O que é póstumo? É algo depois, né, que acontece depois de falecido, depois de morto. Por fim, nós temos Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela foi uma mulher fenomenal. Ela nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1914 e morreu na cidade de São Paulo em 1977. Ela morreu em São Paulo porque ela teve que mudar para lá
em determinado momento de sua vida. E quando ela mudou para São Paulo, ela foi morar na favela do Canindé. Neste lugar, ela trabalhava como catadora de lixo. E ela contava, ela escrevia, embora tenha estudado muito pouco, ela escrevia o seu dia a dia em diversos cadernos. Então ela tinha na casa dela uma pilha de cadernos em que ela anotava o dia a dia dela. Certa vez, teve uma briga perto de onde ela morava e ela foi intervir nessa briga. E perto dessa briga, acompanhando essa briga, tinha um jornalista. Depois dessa briga, o jornalista começou a conversar com ela. O nome dele era Audálio Dantas. E ele começou a conversar com ela. Durante a conversa, ela revelou os seus cadernos. Ela contou o que ela escrevia. Esse jornalista, então, Dantas, lá na década de 1950, ficou fascinado com os escritos da Carolina Maria de Jesus. E aí ele editou e publicou esses contos, esses contares que ela fazia do seu dia a dia. Estourou quando ele lançou, já de cara foram 30 mil exemplares vendidos e depois ela vendeu muito mais e também publicou muitos outros livros. Este livro que eu estou falando, que foi o primeiro, é O Quarto de Despejo, que depois foi traduzido em diversas línguas. Bom, e aí, para finalizarmos, eu trouxe um trechinho do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu vou ler para vocês. 20 de julho de 1955. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrado. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupa. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha. Usar roupas de alto preço. Residir numa casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Então, é este o trecho, um trecho muito bonito e, além deste trecho, não somente ele, toda a história, todo o livro é um livro muito bonito, um livro muito impactante, porque é história real, não é só ficção, é aquilo que ela viveu. Tudo bem? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Nos veremos na próxima aula. Não deixem de fazer as atividades, acompanhe o PET, converse com o seu professor de língua portuguesa e de todos os outros conteúdos por meio do aplicativo Conexão Escola. E eu espero vocês na próxima aula. Mandem as suas dúvidas, porque vai ser um prazer poder responder elas aqui. Tudo bem? Abraços e até mais!